Convidar então todos vocês para a gente poder fechar os nossos olhos, para nos conectarmos com a espiritualidade, levar o nosso pensamento, agradecer ao Mestre Jesus por mais um encontro, mais uma oportunidade que estamos aqui reunidos para estudar o conhecimento dos livros dos Espíritos. Mas não apenas isso, Senhor Jesus, mas que podemos também nos conectarmos nessa egrégora de boas vibrações, de bons pensamentos, aquela alegria sincera de estarmos aqui juntos, trocando experiências, conhecimentos. E te rogamos, Jesus amigo, que possa fortalecer o nosso coração, que esses conhecimentos que vamos adquirir, que eles possam se tornar ações úteis em nossas vidas, na nossa caminhada, onde quer que estamos, que possamos transformar isso em obras, Senhor Jesus, não apenas em conhecimento intelectual. Hoje vamos estudar sobre a missão dos Espíritos e precisamos entender o nosso trabalho, o que devemos realizar, compreender que esse aprimoramento, ele jamais vai cessar, Senhor Jesus. E que possamos colocar o nosso serviço, o nosso amor, em prol, não somente do nosso próprio progresso, mas também dos que estão próximos de nós, da humanidade, para que possamos transformar esse planeta, Senhor Jesus, num mundo melhor. Que os amigos espirituais que aqui estão também possam estar presentes e aproveitar o estudo da melhor forma possível e com todas as nossas emanações de gratidão, de amor, de carinho. Vamos dar início então ao estudo de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos dar início aqui ao estudo, né, do Livro dos Espíritos. Bom, como vocês sabem, né, eu sempre fico assim, né, um pouquinho intensa para estudar, então, o Livro dos Espíritos, então, conto aí com a participação de vocês, a ajuda de vocês. É a primeira vez, né, que eu estudo o Livro dos Espíritos, então, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, que quiser falar, podem abrir os microfones, não precisam, não precisa levantar a mãozinha, porque às vezes eu também nem vou ver, tá? E aí, né, a gente vai fazendo essa troca, né? Vamos juntos aí estudando, para isso que a gente está aqui. E hoje, no estudo de hoje, nós vamos dar eu acredito que a gente vai finalizar, ou estamos quase finalizando essa segunda parte, e que Kardec, né, aborda no mundo dos espíritos, e mais precisamente a gente vai falar das ocupações e a missão dos espíritos. E esse é um tema muito interessante, né, se a gente for parar para pensar, porque Kardec, ele vai, né, professor que era, né, para nos instruir, e a maneira como ele fez aquelas perguntas, né, para os espíritos, e os espíritos são muito claros nas respostas, né, muito diretos, muito objetivos também. Ele questiona essa questão da ocupação e a missão dos espíritos, né, fazendo perguntas, porque ele queria retirar, vamos assim dizer, de nós, né, aqui encarnados, algumas ilusões que nós acabamos acumulando, né, ao longo das nossas vidas. Por exemplo, se temos algum tipo se viemos de outras religiões, como por exemplo eu vim do catolicismo, de pessoas que possuem outras crenças ou que ouviram outras coisas dos pais, né? Coisas do tipo assim, quando eu morrer eu vou para o céu, vou ficar numa nuvenzinha lá e vou descansar.
Ou então, quando eu desencarnar, eu vou ficar lá rezando e ouvindo música, não vou trabalhar. Ou então os espíritos, né, inferiores, olha, eu vou descer, eu vou para o purgatório, ou então eu vou dormir, não vai acontecer nada comigo, e a vida simplesmente vai acabar. Então, para nós, espíritas, né, quando a gente se pergunta, ok, a gente entende essa dança, né, da encarnação, e ora num corpo, ora fora dele, para o nosso progresso, mas aí, aqui, nessa experiência material que a gente fala, eu não me lembro, né? Não me lembro do que eu me propus, não me lembro de quando eu era um espírito errante, por exemplo, não me lembro quando eu estava no plano espiritual. E hoje eu posso me questionar, se eu desencarno, o que vai acontecer comigo? O que eu vou fazer do lado de lá? Vai acabar? Eu não vou fazer nada, eu não vou ter nenhum tipo de ocupação, eu não vou ter nenhuma missão. E aqui é legal esse capítulo porque ele também aborda a questão de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Ele não questiona apenas os espíritos do ponto de vista de espírito desencarnado, não. Tá? Mas também a reflexão serve muito para a nossa vida hoje, né? E os ensinamentos, assim, são bem legais. Então, para a gente dar início, uma das primeiras perguntas, lembrando, né, que aqui a gente não faz aquele estudo sistematizado como a gente faz na segunda-feira, é meio que, como diz a Suelen, os melhores capítulos, né, as melhores cenas, a gente faz um compilado aqui, então pode ser um pouquinho extenso, mas eu vou tentar ser a mais objetiva possível. E uma das coisas que Kardec questiona, né, para os espíritos com relação à ocupação dos espíritos olha, depois que desencarna, o espírito, ele precisa se ocupar? Ele se ocupa? Ou ele fica parado? Como aquelas ilusões que eu abordei no começo, né? E os espíritos são muito claros, falam assim, não, as ocupações, elas são contínuas. E uma coisa contínua é que tem sequência, não tem começo, meio e fim. E se a gente for parar para pensar, eu posso começar aqui, nessa dança das encarnações, eu vou adquirindo conhecimentos, eu vou executando tarefas, eu vou me aprimorando, aí eu desencarno, eu chego no plano espiritual, eu continuo. Eu não vou ficar ociosa, né? Eu não vou ficar parada, eu não vou ficar simplesmente sem fazer nada. Então, os espíritos foram bem categóricos quando nos responderam. São contínuas. E o mais importante, todos nós temos um dever a cumprir. E uma coisa interessante, quando a gente pensa assim, qual é a nossa missão principal como espíritas encarnados, né? Como espírito. A gente tem que pensar assim, eu, como espírito, a minha missão, isso é uma coisa que eu sempre, depois que eu aprendi, né, com o espiritismo, particularmente no meu exemplo, né, tomando a licença para falar de mim, não, eu preciso me melhorar continuadamente, né? Eu preciso seguir nessa evolução moral, na minha melhora intelectual, eu preciso me conhecer, eu preciso vigiar as minhas más tendências, eu preciso, enfim, evoluir. Mas não somente para o meu próprio benefício enquanto espírito eterno, mas também para auxiliar a humanidade. Então, são essas duas principais missões que nós temos enquanto espírito, porque nós não somos isolados, né? Então, adicionar essa consciência de que eu vivo agregado com pessoas, eu tenho provas para passar com certas pessoas, eu tenho dívidas a quitar, eu preciso aprimorar. Então, eu entendo que eu também tenho um compromisso com elas, assim como elas também têm um compromisso comigo. E é muito bonito quando a gente pensa nisso e a gente vê aí a misericórdia, né, divina, porque pensa só, eu, Carol, em uma única encarnação, eu não ia conseguir desenvolver todas as minhas habilidades para eu desenvolver a minha missão, ou eu conseguir também desenvolver todas as ocupações que eu preciso em uma única encarnação. Por isso que é contínuo. Eu faço essa eu sou Carol, essa eu tenho as minhas tarefas, eu faço as minhas coisas enquanto espírito
eu vou fazer outras, pois quando eu volto, que eu fui na encarnação passada, meu nome não era Carol, não sei. Pois na próxima encarnação, quem eu vou ser? Então é contínuo, né? Então aí tá, é muito bonito, né? Pelo menos assim, para mim, eu gosto muito quando eu entendo, estudo e penso por essa perspectiva. E deixa eu ver aqui se terminou. Sim. E continuando com relação à missão dos espíritos elevados, no caso, né, que Kardec pergunta, os espíritos respondem: a missão deles é receber as ordens de Deus e transmiti-las ao universo. Então, são espíritos que estão continuadamente também trabalhando, operando, auxiliando. Por exemplo, quando a gente estudou lá o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, que Jesus se reuniu com Ismael, com a falange dos espíritos, então, assim, tinham vários espíritos ali que auxiliavam Jesus. Por exemplo, Jesus é um deles. Ele recebe as ordens de Deus e ele trabalha, por exemplo, aqui sendo o governador da Terra. Então, quantos outros espíritos dessa mesma, né, envergadura do Cristo, dessa mesma polimento moral, elevação moral, também não tem esse mesmo tipo de trabalho em outros lugares, em outros planetas, assessorados por outros grupos de falanges de espíritos também super elevados. Então, eles continuam aí assistindo e fazendo esse trabalho. Porque o destino final é auxiliar o progresso da humanidade. E uma coisa interessante que a gente precisa pensar é que nós fomos criados simples e ignorantes, certo? Então, criados simples e ignorantes, nesse processo contínuo de encarnações, através do meu próprio esforço, com o meu trabalho, com as minhas ocupações, seja aqui, e a minha missão, né, no plano ora encarnado, ora desencarnado, através do meu próprio esforço, eu vou evoluindo, eu vou adquirindo conhecimentos, eu vou aprimorando a minha inteligência, eu vou aprimorando a minha moral, e com isso eu vou caminhando e tendo as minhas conquistas. Porém, aquilo que eu falei anteriormente, é muito bonito quando a gente pensa que eu, como indivíduo, eu também tenho uma responsabilidade como um todo. Então, essa é a minha responsabilidade pessoal, que é minha, intransferível, característica minha do meu espírito, como de todos nós, mas eu tenho responsabilidade com o meio para também auxiliar nesse progresso da humanidade. Uma vez que eu me melhoro, que é uma coisa assim, muito simples, às vezes, até da gente encarar, porque, por exemplo, se eu preciso desenvolver o perdão, tá bom. Quantas encarnações eu vou ter que desenvolver o perdão para melhorar, para eu chegar nesse estágio de espírito evoluído, espírito puro, né? Muitas, inúmeras, centenas, milhares, não sei. Ainda estou muito longe. Quantas encarnações eu vou precisar para desenvolver a virtude do amor, da paciência? E aí, quanto mais eu me melhoro, nessa encarnação eu desenvolvo um pouquinho, na outra mais um pouquinho, na outra mais um pouquinho, até que vai chegar uma hora que eu não me incomodo mais com o outro. Se o outro me fizer a mesma pergunta 5 vezes, quem aqui consegue responder sem se irritar? É difícil. Então, se eu me melhoro e eu não me irrito de ter que ficar repetitivo, ou então que alguém me magoou e eu não perdoei, eu vou me melhorando, então automaticamente eu olho para o outro com mais compaixão e eu vou contribuindo com essa dança do progresso da humanidade, né? Então, assim, isso é muito bonito. E é a nossa progressão, né? Para onde a gente vai. Agora, os espíritos inferiores, né? Qual é a missão deles? Eles têm alguma missão? Sim, todos temos missões e ocupações enquanto espíritos. E os espíritos nos dizem o seguinte, que para os espíritos inferiores, as ocupações, eles se ocupam, elas são mais apropriadas ao grau de inferioridade que eles estão. Porque tudo também vem de acordo com o que cada um consegue realizar. Então, esses espíritos inferiores, eles também vão ter a ocupação deles aí da desordem, eles vão fazer as coisas de acordo com o grau de entendimento que eles possuem. É interessante a gente pensar assim numa analogia muito simples. Por exemplo, uma criança. A gente não pode exigir de uma criança que ela tenha a mesma responsabilidade ou que ela assuma uma mesma responsabilidade, por exemplo, dentro de uma casa, sei lá, para auxiliar nas tarefas domésticas. Uma criança que mal consegue varrer.
Não consegue fazer. O que ela consegue fazer é pegar os brinquedinhos dela que tá lá bagunçado e guardar. Eu não posso exigir dessa criança uma mesma coisa que um adulto que já consegue varrer, limpar a casa e ter outras responsabilidades. Então, nessa ótica da justiça divina, né, dessa evolução que todos temos, entendendo que o mal, você ser um espírito inferior é um estágio temporário, porque o mal não existe. Então, quer dizer que essa criança também não vai crescer? Então, se ela tiver os bons exemplos ali, ela também não vai poder aprender a ser mais útil, ela também não vai poder aprender depois a varrer aquela casa? É assim que é essa dança, né? Uma outra pergunta que é muito interessante, que isso assim, reflete muito, tanto para o lado, principalmente acho que para o lado encarnado, que a gente às vezes vivencia isso, né, no nosso dia a dia, com pessoas que nos cercam, mas também espíritos, né, desencarnados. E Kardec pergunta: tem espíritos ociosos, né, que desencarnam e não fazem nada? Ficam simplesmente ali, sem serventia? E a resposta é sim. E aí eles afirmam, porém é um estágio temporário. E é interessante porque a nossa própria consciência, enquanto tanto espíritos quanto encarnados, ela nos acusa. Chega um momento da nossa vida, por exemplo, que a gente atinge um certo grau de maturidade, onde podemos olhar para a nossa vida e falar: ah, ok, parece que a vida de todo mundo está andando e eu estou ficando para trás. O que eu preciso despertar para mudar? Ah, eu estou perdendo alguma oportunidade aqui que eu não estou vendo. Por que eu não saio de onde eu estou? Então, se o espírito adquire... Desculpa. Se o espírito adquire essa consciência de falar: nossa, eu estou parado, eu estou ocioso, né? Ele por si só vai encontrar uma forma de melhorar. Por quê? Qual é a tendência? Evoluir. Nós estacionamos, mas nós não regredimos. Eu lembro que quando eu aprendi isso pela primeira vez, eu achei assim tão bonito. Mas aí também eu fiquei pensando, né, comigo. Falei assim, essa semana eu também pensei sobre a semana passada. Eu falei, nossa, eu já fiquei muito tempo parado, já perdi muito tempo, né? Fiquei ociosa. A nossa própria realidade hoje, quantas vezes a gente perde tempo com coisas, com situações na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas situações que nos rodeiam, e a gente fala assim, nossa, quanta perda de tempo, né? Acumulando sentimento, pensamento, situações, ou fiquei parado naquele trabalho durante muito tempo que não me fazia feliz, ou o que quer que seja a circunstância, né, da nossa vida. Quanto tempo desperdiçado. O que a gente não pode é parar e deixar o medo paralisar e falar assim, tá bom, vou ficar ali quieto, não vou fazer nada. Então, a partir do momento que desperta essa consciência de falar assim, nossa, tô perdendo tempo, tô me sentindo parado, estagnado, não tô evoluindo, eu preciso fazer algum movimento na minha vida, a gente precisa pegar esse impulso e agir. E os espíritos são bem categóricos com isso, né? Nos avisando aqui nessa lição do Livro dos Espíritos, que isso é um estágio temporário, mas que precisamos continuar. E pesa esse estágio de ociosidade para os espíritos. Como eu acabei de dar o exemplo. Às vezes, já aconteceu comigo em algumas ocasiões, de a minha própria consciência me acusar. Opa, tá numa zona de conforto, então não. Por que você está insistindo nisso, perdendo tempo com essa situação e que não vai te levar a lugar nenhum? Por medo de ir para uma estrada desconhecida ou porque você está insegura? Mas nem sempre a gente ficar naquela zona de conforto é a melhor solução, né? Então, isso começa a pesar na nossa consciência e traz infelicidade, a gente fica infeliz, não tá feliz. Então, esse olhar isso é se conhecer, né? Você realmente trabalhar para melhorar isso. E aí o que acontece, né? Os espíritos falam, o desejo de progredir os faz buscar atividades. Então, por si só, é aquilo que eu falei, o movimento ele vai acontecer. E a gente vai em busca de uma mudança, né? E a partir do momento que a gente se sente útil, a gente se sente feliz. Porque até tanto
desencarnado ou encarnado, quando, por exemplo, quantos casos que a gente não escuta por aí, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe aposentou e minha mãe era muito ocupada. Uma pessoa assim, sempre trabalhou muito, tal, e estava chegando perto da aposentadoria, ela brincava, falava assim, nossa, né, eu vou aposentar, eu vou poder descansar, e nossa, não vou realmente dar um tempo, preciso descansar, não quero mais, porque trabalhei muito, tal. E eu ouvia ela falar isso. E eu brincava com ela, né? Nessa época eu ainda estava no Brasil, ela dava aula, tudo, e eu falava assim para ela, eu falei, ela ainda falta tantos anos para eu aposentar, ela falava. E eu falava assim para ela, mãe, se eu bem te conheço, você não vai parar, você não vai conseguir ficar parada. Você é uma pessoa super útil, uma pessoa super ativa. Não, não, eu vou descansar, ela falava. E aí, quando veio a aposentadoria, hoje ela está mais ocupada do que quando ela trabalhava. Porque eu brinco com ela, eu falo assim, preciso marcar na sua agenda aí para falar com a senhorita, porque não consigo, né? E ela brinca, ela fala, não, realmente. Mas ela tirou um período, ela ficou um período, acho que foi 6 meses, assim, que ela realmente deu uma desacelerada, porque ela precisava, mas chegou num ponto que ela não aguentava mais, ela começou a ficar triste, ela começou a se sentir, assim, mal, porque desde que eu me entendo por gente, a minha mãe faz caridade, desde que eu me entendo por gente, ela, né, como eu falei, super ativa. E aí um dia ela falou pra mim, falou, minha filha, não dá, eu vou ter que arrumar alguma, eu tô pensando em arrumar um emprego. Eu, oi? Eu até ri, né? Falei assim, ué, mas você não falou que você ia aposentar, né? Ela, não dá. Vou ter que arrumar, e aí ela se envolve bastante nas atividades de caridade, tudo, de assistência, e aí ela falou, não, eu vou fazer alguma coisa. E foi se sentir útil, né? Tem aquele ditado, né? Quando a nossa cabeça tá vazia, a gente não dá margem para muitas coisas ruins, né? A gente sente esse peso da ociosidade. E o que acontece quando a gente fica ocioso, tanto no espírito, tanto no plano espiritual ou aqui encarnado? A gente acaba até às vezes adoecendo, né? Porque não temos uma ocupação. Começa a ficar entediado, começa a ficar sem ter muito o que fazer. E isso pode desencadear, às vezes, depressão, né? Isso pode desencadear uma série de coisas. Então, é muito importante a gente se sentir útil. Não deixar que esse tédio entre, que esse tédio bata, porque realmente isso traz felicidade pra gente, né? E uma outra coisa interessante é que Kardec aborda nesse capítulo aqui a questão da participação dos espíritos nas nossas ocupações profissionais. E é engraçado que eu estava estudando, né? E quando a gente fala em ocupação, né, que é trabalho, o nosso trabalho aqui no plano material, ele muitas vezes ele tem uma dualidade, né? Ou a gente realmente ama muito o que faz, se dedica e não sente cansaço, trabalha, cumpre, temos lá o nosso dever, fazemos aquilo com todo amor e carinho, ou então carregamos o nosso trabalho como um fardo e não valorizamos o trabalho. E acabamos, assim, muitas vezes reclamando, acabamos, sabe, aquelas pessoas que não estão satisfeitas, que não estão felizes com aquelas ocupações. E nessas horas, né, entendendo que nós somos rodeados por espíritos, que esses espíritos nos influenciam, né? Como tá lá, na 459, o Góis, é na 459 a pergunta? Olha, se eu acertei, eu vou ficar orgulhosa de mim. Acho que é a única que eu decorei. Dos espíritos, da influência dos espíritos, né, na nossa vida. E aqui Kardec pergunta também se os espíritos eles participam, né, nas nossas ocupações. E os espíritos respondem conforme o grau de elevação e inferioridade. Então, se eu sou uma pessoa que estou lá no meu trabalho, feliz, estou agradecida, sou grata pelo trabalho que eu tenho, realizo com amor, com carinho, com dedicação, eu vou estar sempre ali sendo bem intuída pelos mentores, né? Ontem mesmo no estudo foi muito bonito, a gente estava falando sobre isso também, que foi abordado, né? O exemplo lá do livro, do Ícaro Redimido. Então, assim, são coisas que, tendo esse conhecimento, entendendo que tudo é vibração, tudo é afinidade, tudo é conexão, eu vou passar a ter intuições, eu vou passar a ter inspirações dos amigos,
para até desempenhar muito melhor o meu trabalho, né? Para ter até conquistas. Em contrapartida, se eu me coloco numa posição de reclamar, se eu não estou feliz, se eu estou irritado, se eu estou nervoso, se eu faço esse trabalho com mau grado, o que é que eu vou estar vibrando, né? O que é que eu vou estar atraindo para minha vida? Qual tipo de influência espiritual pode chegar até mim por conta disso? E pode acontecer também essas interferências, com certeza, né? E aí ele diz, os superiores, o que eles fazem? Né? Os espíritos superiores agem na medida em que eles sejam úteis para nós também. Então, é nessa cooperação mútua, né? Que eles vão nos intuir, vão nos inspirar e vão também, com isso, visar o bem e o progresso. Porque uma vez que eu desempenho muito bem as minhas funções, pensa aí, né? As nossas ocupações. Então, nós temos os nossos trabalhos, né? Enquanto encarnados. Nessa encarnação, eu tenho um trabalho. Numa encarnação passada, eu posso desenvolver um outro tipo de trabalho. Eu posso, sei lá. Aí tem os artistas, tem os músicos, tem os cientistas, tem, enfim, os médicos, os professores. Então, todas as pessoas que trabalham, que têm uma ocupação, têm uma missão a cumprir com aquela ocupação. E se eu estou sendo bem assistida pelos bons espíritos, isso também vai trabalhar em prol do bem e do progresso de todos. Muitas pessoas vão ser beneficiadas, como por exemplo, vamos falar aí da vacina, né? Vamos falar aí de curas de outras doenças, de pesquisas, desenvolvimento de tecnologia. Ontem também, de novo, falando o que a gente falou sobre o Santos Dumont. Então, assim, são várias coisas que quando a gente vai ligando, né, um estudo com o outro, um conhecimento com o outro, parece que vai nos trazendo tanta clareza, né? E ao mesmo tempo, pelo menos para mim, assim, esse senso de responsabilidade como indivíduo, como espírito, de realmente me melhorar a cada dia, né? Com esforço, porque também não é fácil, né? E os espíritos inferiores, o que eles podem fazer, né, nas nossas ocupações? Eles vão agir de acordo com a nossa frequência. Então, essa influência, ela vai ser permitida a partir também do meu livre-arbítrio, né? Se eu estou na mesma faixa vibratória que eles, isso com certeza vai acontecer. E eles vão agir de acordo com a natureza deles. Então, se esse espírito é um espírito que quer me causar algum problema no meu trabalho, ou que quer me prejudicar, que quer tirar minha concentração, o que quer que seja, de acordo com aquilo que ele tem para me oferecer, né? É bem aquele ditado, a gente dá aquilo que a gente tem. Então, se uma vez eu permitir, eu abrir essa porta para que essa conexão acontecesse, então, com certeza, essa influência ela pode existir. E eles vão visar os interesses próprios, muitas vezes, na maioria deles. Seja por, talvez, absorver alguma coisa de nós, ou então interferir na nossa vida, ou se for algum tipo de interferência espiritual, algum tipo de vingança, não sei. Aí vai depender do mérito de cada um. E se isso acontece comigo, né, a gente estuda muito essa questão também da obsessão e tudo mais, é porque foi encontrado em mim uma porta para que isso acontecesse, né? Porque é aquela máxima de Jesus, orai e vigiai. Então, se eu estou em oração, se eu estou em vigilância, eu posso sofrer, sim, né? Algumas intempéries, né? Pode acontecer algum tipo de problema, mas eu não vou sofrer uma obsessão, por exemplo, muito forte se eu não permitir que isso aconteça comigo, né? Então, por isso que a gente precisa se conhecer, dominar as nossas más tendências e trabalhar tudo isso. Aí, quando a gente fala nessa questão, tinha uma coisa aqui que eu tinha anotado, deixa eu ver se eu falei tudo. Uma questão que a gente tem que pensar também com relação à nossa ociosidade é pensar no seguinte: eu penso muito que enquanto encarnados, nós temos sempre que nos colocar à disposição do serviço. E uma frase, né, que eu até grifei aqui, Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então, é através do meu trabalho que eu posso auxiliar outras pessoas,
Mas, a partir do momento também que eu sirvo, que eu me coloco a serviço do outro, e principalmente aqui quando a gente fala da caridade, mas não só da caridade material, mas da caridade moral, isso nos faz um bem danado. Eu até brinquei com a Luísa hoje, falei assim, nossa, semana passada foi tanta coisa que aconteceu que eu acho que eu nunca me senti assim tão feliz de me sentir tão útil. E realmente isso preenche de uma forma o nosso coração que quem tem a oportunidade de fazer o bem para o outro sabe o que eu estou falando aí dentro do seu coração. E essa questão da ociosidade, né, dos espíritos para poder agir, para poder talvez intuir uma outra pessoa, para poder auxiliar uma outra pessoa, para que ela também progrida, para que ela também aprenda. Pode ser através de um trabalho de alguém, pode ser através de uma missão de alguém. Existem espíritos que têm missões missionárias, né? Missões de, eu vou governar um país, eu vou, por exemplo, né? Chico Xavier, Divaldo, que são esses espíritos que têm essas missões maravilhosas, né? Madre Teresa, Dalai Lama, todas essas pessoas que a gente conhece e que são exemplos, assim, que deixam a gente muitas vezes com vergonha, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa pequenez diante da tarefa que realizam no bem. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: qual é a minha missão? Eu, Carol, hoje, enquanto encarnada aqui, qual é a minha missão? E é engraçado porque às vezes eu vejo muito esse duelo assim mental, né, dos meus alunos, por exemplo, assim, eu tô sem propósito de vida, tipo, não sei o que eu quero fazer na minha vida, eu tô infeliz, eu não sei o que eu gosto, ou então eu vou fazer uma transição de carreira, ou então eu tô triste, ou então minha vida não tem sentido. Eu não sei qual é a minha missão de vida. Porque a gente vive num mundo hoje, com as redes sociais, por exemplo, a internet, né, que são os extremos. E aí a gente vê esses espíritos esses espíritos têm essas missões, né, como eu citei, e aí eu olho para mim e falo assim, mas jamais eu vou chegar nesse nível. E aí essas comparações, elas são falsas, porque cada um tem uma missão. Então, às vezes, é o que eu sempre digo, às vezes a minha missão é dentro do meu lar, às vezes a minha missão é dentro da minha casa, às vezes a minha missão é ser mãe e educar um espírito, às vezes a minha missão é com a caridade, às vezes a minha missão é perdoar o meu irmão. Eu não sei, cada um, mas todo mundo tem uma missão a realizar. Por isso que, para descobrir isso, a gente precisa fazer o quê? Se conhecer. E, principalmente, seguir os exemplos de Jesus. Porque se hoje eu, na minha encarnação, eu me sinto frustrada, eu me sinto ociosa, eu me sinto triste, eu me sinto inútil, e eu não estou fazendo nada, eu vejo que a minha vida não tem... Estou entediada, por exemplo, eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo é porque eu não consegui ainda entender um pouco dos ensinamentos de Jesus. Porque existe uma diferença, né, entre a gente passar pela dor e sofrer. Então, eu entendo que eu tenho que passar por certas coisas com resignação, mas se eu for arrastar um sofrimento e que isso vai, às vezes, até causar suicídios, por exemplo, pessoas que sentem depressão, né, pessoas que perdem esse sentido da vida, até que ponto, né, a gente vai levar isso? Então, é muito importante a gente não deixar que a ociosidade entra na nossa mente, que ela entre na nossa vida. A gente tem sempre um lugar para trabalhar, tem sempre uma coisa para ser útil, tem sempre uma forma de servir. E isso tem que ser contínuo também. A partir do momento que a gente adquire essa maturidade, de olhar para frente e falar, ok, olha para o lado. O que eu posso fazer aqui? Aonde eu posso ser útil? E uma coisa engraçada é que a gente às vezes fica chateado. Tem pessoas que são muito prestativas, né? Realmente, tem pessoas que realmente são muito prestativas. Tudo que você pega, aquela pessoa faz. E já aconteceu, não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas já aconteceu comigo também algumas vezes. Não que eu sou não estou dizendo que eu sou essa pessoa prestativa, mas
Vamos pegar aí uma pessoa que é super prestativa, faz tudo, tal, sempre tá ali servindo, atendendo a todo mundo. E aí essa pessoa, uma hora, sei lá, se irrita porque ninguém procura ela para saber como é que ela tá, só as pessoas só querem pedir coisa para ela, as pessoas só querem sugar ela. Aí ela fala assim: "Ah, você acha que eu sou sua escrava? Você só me procura quando você precisa de alguma coisa?" Então, sei lá. Ela se ofende e chega nesse ponto de falar: "As pessoas só me procuram quando precisa de alguma coisa." E aí, o interessante é a gente pensar o seguinte, né? Uma vez que eu ouvi isso há muito tempo atrás, eu achei isso muito interessante. Olha que legal que é, né? A gente se reconhecer que somos útil para os outros. Pior seria se as pessoas lembrassem de mim por eu ser um inútil, por eu ser uma pessoa que não faço nada, por eu ser uma pessoa que não agrego nada, por eu ser uma pessoa que não sirvo. Então, se por algum motivo, alguma vez na vida vocês se sentirem assim, ofendidos, né? Tipo, ah, você acha que eu só liga? Uma vez eu fiquei chateada uma vez, essa pessoa só me procura quando ela precisa de alguma coisa. Ela não me procura, não me liga para saber se eu tô bem, não precisa saber se eu tô passando, se eu preciso de alguma coisa, não. Sempre que ela quer alguma coisa, ela me liga. E aí, o dia que eu ouvi isso, eu falei assim, pois é. Então, que bom que eu posso ajudar, né? É difícil, muito difícil a gente trocar esse pensamento, né? Mas é questão de perspectiva, né? Como eu disse, eu acho que foi o Haroldo que falou isso em alguma palestra que eu ouvi, eu achei bem interessante. E dando continuidade aqui, então, quando a gente fala da missão dos espíritos errantes, né? Os espíritos errantes, então, são aqueles que estão ali naquele processo aguardando, entre as encarnações, né? Que estão passando por um processo de aprendizado, que estão esperando para reencarnar, estão estudando, estão se aprimorando, estão nessa busca de adquirir um conhecimento, de poder reparar alguma coisa. Então, ou seja, estamos lá também trabalhando, né? E uma coisa interessante é que no livro Nosso Lar, até tá aqui essa foto aqui, né, representando, e faz a gente lembrar que na obra de André Luiz tem uma passagem lá bem interessante que ele relata, né, aquele momento que ele vai lá falar com o ministro, que ele queria trabalhar, porque ele lá no plano espiritual estava se sentindo inútil. Só que ele ainda estava com aquele orgulho, né, porque ele era médico. Então ele, não, eu sou médico, então eu quero atuar como médico aqui. E aí ele chegou, né, teve que ficar lá na fila, aguardar. Então todas as experiências de André Luiz no Nosso Lar são riquíssimas e que se aplicam totalmente para nós, né? Todo esse relato que ele conta. E aí nessa ocasião ele senta, o ministro só atendia em pares. E até no plano espiritual, por exemplo, para você ter direito a uma casa, você tem que ter lá os bônus horas, que é a moeda deles, né? Não é o dinheiro, né? Lá não é a coisa material. E aí tinha aquela senhora lá que sentou lá junto com o André Luiz e o ministro perguntando para ela o que ela tinha feito todo o tempo que ela estava lá, o que ela tinha trabalhado, né? Quantos bônus horas ela tinha acumulado. Porque ela estava reivindicando para poder ir visitar os filhos, eu acho. Se eu não estou enganada, a gente vai reler o livro agora. E aí o ministro perguntou para ela, falou, tá, e quanto trabalho que a senhora já colocou aqui? Quantos bônus horas, né? Como que tá esse teu esforço? E ela, ai, não, é difícil, eu comecei a trabalhar ali na câmara de regeneração e não me senti bem. Ah, porque o outro ali também não estava dando muito certo. Ah, porque o fulano de lá também não consegui me adaptar. Então, sempre com aquela história, com aquela desculpa de querer ser útil e tendo aquela preguiça, né? E aquela ociosidade. E aí o ministro, com toda amorosidade, explica para ela, né? E aí André Luiz, que ia falar algo, se calou, porque ele ficou com vergonha. E aí, nesse momento, só que ali a comunicação é por pensamento, né? Aí o ministro já tinha captado a mensagem dele. E aí ele vai trabalhar e trabalha limpando, né? Começa limpando as câmeras de regeneração. Então, ele também sentiu essa necessidade de lá,
no nosso lar de servir, de trabalhar e se sentir útil. Apesar de que o primeiro impulso dele foi um impulso um pouco mais orgulhoso, mas mesmo assim ele fez o movimento, ele foi atrás. Então, a gente sempre vai encontrar o que fazer, né? E é muito importante, mesmo que o próprio exemplo que André Luiz nos relata no nosso lar, ele era um espírito que estava, tinha acabado de, né, tinha desencarnado, estava lá e ele estava trabalhando. Não era uma coisa que ele parou. E essas missões desses espíritos errantes, voltando, né, não nas ocupações, mas nas missões, essas missões elas são adequadas ao grau de adiantamento do próprio espírito. Então, por exemplo, André Luiz, ele chegou, depois de um certo tempo que ele estava no plano espiritual, ele passou a fazer, a participar de grupos. Depois nas outras obras dele, que ele conta, né, tem Mensageiros, Missionários da Luz, então ele vai, e se eu não me engano, a partir do livro Os Missionários da Luz, ele já começa a trabalhar, o Ano dos Mensageiros, eu já não lembro mais. Mas ele precisou passar por um treinamento, vamos assim dizer, por uma experiência, para poder começar a realizar uma missão também lá no plano espiritual. E a missão dele também qual era? Escrever os livros, relatar tudo o que acontecia no plano espiritual, né? Que é essa coletânea dele que é riquíssima, né? De detalhes e ensinamentos que nos deixam, assim, às vezes de boca aberta, né? Com o conhecimento que André Luiz nos traz do que acontece no plano espiritual, as consequências das coisas, as histórias, as experiências que ele vivenciou em cada um dessas obras que ele relata, né? E isso é muito variado de acordo com o gênero e o interesse do espírito, né? E uma coisa interessante também, essas missões, né, dos espíritos errantes, elas podem se restringir também a pessoas ou locais. Por exemplo, um espírito ele pode ajudar pessoas enfermas em hospitais, não necessariamente alguém conhecido, mas ele pode ser um espírito que tem essa missão de auxiliar os enfermos. Ou então, velar por algum familiar, auxiliar esse familiar em alguma fase, em algum momento, cuidar deles, né? Olha só, dar bons conselhos, inspirar, nos trazer bons pensamentos. Então, é aquela sensação, né? Nós nunca estamos sós, mas eu estou conseguindo me conectar o suficiente com os bons amigos, me mantendo tranquilo, me mantendo sereno, fazendo as minhas preces, né, para receber esse tipo de orientação. E aí, quando a gente entra na nossa missão de espírito encarnado, né, é aquilo que eu falei antes. A gente não precisa ficar pensando que precisamos ter missões mirabolantes na nossa vida. Não. O papel principal das nossas missões aqui é instruir-nos uns aos outros, né? Auxiliarmos uns aos outros nesse progresso, através das profissões que vamos ter aqui nessa encarnação, né? Melhorar as instituições. Então, até acho que era ontem que a gente estava conversando, né, Lu, sobre o negócio da China lá, que a gente estava discutindo. Uma coisa leva um progresso de outra, a gente estava falando também da tecnologia, tudo isso que aconteceu depois da pandemia. Muitas empresas começaram a desenvolver novas formas de comunicar, alguns empregos vão deixar de existir, porém outros vão acontecer. E a gente ouviu uma coisa interessante hoje numa palestra da Monja Coen, com o Trigueiro, acho. E ela falou o seguinte, ela falou, olha, nós ficamos muito preocupados, eu sei que, por exemplo, a tecnologia assusta muita gente, né? Mas nós também nos assustamos muito na época da Revolução Industrial, pensando que, nossa, as máquinas vão substituir o homem. Na verdade, não, né? Nós sobrevivemos à Revolução Industrial e hoje estamos entrando aí na era da tecnologia. E é irremediável a tecnologia na nossa vida. O que a gente precisa fazer é ter equilíbrio com a tecnologia. Porque a tecnologia jamais vai substituir isso aqui, né? Auxiliar no progresso, no progresso mútuo nesse contato pessoal, de relacionamento, de sentimento, né? A máquina pode fazer algo por nós, mas, por exemplo, nessa época de pandemia,
Se não tivéssemos o Zoom, não estaríamos aqui juntos. Os trabalhos teriam sido interrompidos se não tivesse a internet, né? A tecnologia para nos conectarmos. Não conseguiríamos comunicar com tanta rapidez, com o WhatsApp. O problema não é a internet, o problema não é a tecnologia, o problema é o que nós fazemos com ela, a maneira como a utilizamos. Para o bem, para o nosso progresso, ou estamos utilizando isso para o mal? Estamos utilizando isso para nos deixar mais ansiosos? Ai, tá aí no WhatsApp, e as demandas, e as pessoas, cobranças e tudo mais, e comparações, e aí vem as mídias sociais, aí... Então, assim, tudo precisa ter um equilíbrio. E hoje, principalmente nesse momento que a gente vive, é ter esse olhar. Como eu estou utilizando dos recursos que eu tenho com o meu trabalho, com o que eu exerço, dentro do meu papel de ter uma missão a exercer ali na minha carreira, no meu lar, onde eu estou inserido na sociedade, na casa espírita, no trabalho de caridade, eu estou fazendo o meu melhor? Né? Pergunta que eu sempre tento me fazer quando percebo que não está indo para o caminho legal. Isso aqui é muito bonito, porque cada um tem a sua missão, porque todo mundo pode ser útil em todos os lugares. Sempre podemos ser úteis. Isso é muito bonito que os espíritos nos falam, né? Essa foto é muito engraçada. E aquelas pessoas que são voluntariamente inúteis, né? As pessoas preguiçosas, aquelas pessoas que não querem fazer nada, que estão ali fechadas em si, que realmente não querem contribuir, que não têm vontade de fazer nada. O que os espíritos respondem a respeito desses espíritos? Bom, encarnados, né? São aquelas que vivem só para si, não têm um interesse em olhar para o lado, vão recusar trabalhos, são aquelas pessoas que ficam dando desculpas, né? Como a nossa amiga também lá no plano espiritual estava com esse comportamento, né, da preguiça, da desculpa, não, porque o outro lá não me tratou bem, não deu muito certo. Porque ali não me adaptei, porque ali tinha que fazer muito esforço. Aqui também a gente encontra, né, muitas pessoas assim. E hoje em dia, quando a gente olha para as possibilidades, os recursos que temos, né? E aí a gente olha e fala assim, tá, eu tô insatisfeita com alguma coisa na minha vida. Não tô feliz, não tá legal, isso aqui não tá me trazendo resultado, tô estagnada, preciso de uma mudança na minha vida. Ok. E o que você tá fazendo para que essa mudança aconteça? Você está buscando algum conhecimento que você não tem? Você está buscando uma ajuda? Você está buscando um aperfeiçoamento no seu trabalho, por exemplo? Existem, às vezes, pessoas que ficam, não se reciclam no trabalho, não leem, não estudam, não acompanham o desenvolvimento das coisas. Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela estava com muita dificuldade no trabalho dela. E aí eu falei assim para ela, eu falei, tá, mas você tem dificuldade para vender? E aí ela falou assim, não, eu vim do comércio. Eu falei, tá, legal. Aí ela falou assim, mas eu confesso para você que tem muito tempo que eu não faço nenhum curso de vendas. E eu acho que é esse que tá aí o meu problema. Você mesmo se deu a resposta. Você fez um curso há 8 anos atrás. Hoje em dia é diferente, você tem que vender na internet, por exemplo. Então é outro tipo de conhecimento que você tem que adquirir. Então, às vezes a preguiça, né, que a gente fica na zona de conforto, de recuar, o que os espíritos nos falam? Vão aí te levar à inutilidade, vai deixar você cada vez mais infeliz, né? Isso acontece comigo também. Comigo também às vezes acontece. Então, tem alguma coisa que está incomodando? Por que está incomodando? Né? Não deixar entrar nesse grau, porque acabamos prejudicando a nós mesmos, no nosso progresso. Aí entra a frustração, depois de um certo tempo, aí aquela sensação de tempo perdido, né? Nossa, desperdicei uma oportunidade. A oportunidade estava tão legal aqui na minha frente, passou e eu perdi essa chance, porque não quis fazer nada, né? Ficou parado, ficou ocioso. Essas pessoas, uma hora, elas vão
compreender esses inconvenientes da inutilidade. Uma hora, nós vamos ter que encarar, né, as nossas ações. Isso tem consequências, isso gera consequências para a nossa vida, né? Então, a partir do momento que a gente estuda e vai adquirindo esse conhecimento, a gente sabe que a conta vai chegar. E aí, o que acontece? Vamos pedir uma outra oportunidade para poder recuperar esse tempo que foi perdido. Então, uma vez eu ouvi, não sei onde que foi, numa das palestras que eu assisti, né, que existem muitos espíritos querendo reencarnar. Então, qual está sendo o meu papel aqui hoje, aproveitando ao máximo a minha encarnação para ser útil? Porque as cartas, né, as mensagens que a gente recebe, que a gente lê, os livros, né, tantos livros que Chico escreveu, que psicografou, tantas palestras que a gente escuta, né, histórias, enfim, inúmeras coisas, romances, espíritos, enfim, toda essa literatura, toda essa informação que a gente tem na palma da nossa mão. É sempre existem inúmeros exemplos de espíritos que quando chegam do lado de lá se arrependem de não ter aproveitado melhor as oportunidades para servir mais, para trabalhar mais, para desenvolver, para realizar a sua missão, né? Então, que possamos nós, com todo esse estudo, né, com todo o nosso esforço no dia a dia de nos melhorarmos, de estudar, de realmente aplicar os ensinamentos do Evangelho, de Jesus, trabalhar na nossa moral, nosso progresso moral, para que pouco a pouco vamos evoluindo, mas não vamos estacionar, né? Não vamos ficar ociosos, não vamos perder oportunidades, desperdiçar tempo, muito menos acumular novos débitos, né? Aí a pergunta que não quer calar, né? O espírito poderá falir na sua missão? E aí os espíritos respondem, sim, porém, se não for um espírito superior. Ou seja, estamos todos nós, né, passíveis de falir, né? E quantas vezes, né, não nos escorregamos, quantas vezes não caímos, mas olha a misericórdia divina, né? Nos dando a oportunidade da reencarnação, a oportunidade do reajuste. A gente esquece. A gente chega aqui, não vamos lembrar. Mas somos intuídos, estamos no local onde devemos estar, as pessoas com que passam na nossa vida porque precisamos experimentar certas coisas, mas não podemos estacionar. Então, olha a grandeza desse ensinamento, né, que a gente tem de estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho, ter essa informação para que realmente isso possa nos motivar, para que não acumulemos, né, mais dívidas e principalmente essa consequência, porque a gente vai sofrer isso das nossas quedas. Toda vez que a gente cai, chega do lado de lá, a gente vai adquirir a consciência e vamos querer reparar. Mas é melhor a gente adquirir a consciência aqui, né? Quando erramos, então vamos lá, vamos pedir desculpa, vamos modificar o pensamento, vamos trocar de ideia, trocar de opinião, vamos aprimorar. A nossa vida ela é muito dinâmica. O mundo não para. E nós passamos por fases, né? Então, hoje eu tenho um preconceito com uma informação. Não, para mim essa informação ela ainda me causa um certo desconforto, ou então porque eu não tenho um conhecimento a fundo disso, ou então porque eu não estou preparado ainda para mudar, para trocar de emprego, por exemplo, não sei. Mas se está me causando algum incômodo, deixa eu me cercar das informações, porque pode ser que lá na frente aquele meu trabalho que eu estava executando, por exemplo, ele já não me serve mais, eu preciso partir para um outro trabalho. Eu vou ser útil num outro lugar, eu vou me aprimorar, eu vou adquirir um conhecimento novo, eu vou fazer uma outra formação, eu vou trocar, porque a fase da minha vida me exigiu isso. Vieram oportunidades e eu fui lá e aproveitei a oportunidade. Então, a gente precisa estar atento, né? Porque aí a gente tem que retomar a nossa tarefa. As nossas missões, né? Por exemplo, não estou falando aqui do Chico, né? Do Divaldo, mas, por exemplo,
eu tenho uma missão de ser mãe de um espírito, educar ele e o conduzi-lo. Se eu falho nessa missão, eu vou ter que retomar para continuar ela. Essa é a lei, né? Aí os espíritos entram na questão, né, maternidade, paternidade, e aí eles perguntam, né, Kardec pergunta, maternidade e paternidade são missões? Com certeza, né? E são verdadeiras missões com grandíssimos deveres. Importância, né, que a maternidade e a paternidade têm de tutelar um outro espírito que veio, e isso é uma missão. Então, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pelo caminho do bem. Então, a gente já estudou aqui também sobre essas questões da infância, né? Aqui no Livro dos Espíritos. Então, é muito importante entender que maternidade e paternidade também é uma missão. E aí aquela dúvida, né, que pode surgir para muitas pessoas, mas um pai e uma mãe que fizeram de tudo por um filho, e esse filho, ele foi para o caminho do mal, ele não conseguiu superar as más tendências que ele tinha, porque sabemos que carregamos, né, tudo isso, e na infância é mais fácil moldar, porém, se os pais esgotaram todos os recursos, esse filho não correspondeu, né, o que acontece? Aí Kardec pergunta, os pais não são responsáveis se lhes dispensaram todos os cuidados? Aí os espíritos respondem, não, mas quando piores forem as propensões do filho, tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, olha que missão. Não é fácil, porque eu conheço pais que são verdadeiros heróis. Heróis. Que eu olho e falo assim, eu não sei da onde essa pessoa tira força, eu não sei da onde essa pessoa consegue fazer o que essa mãe, o que esse pai faz por esse filho. E Haroldo, uma vez falou numa palestra que ele trabalhava, acho que num presídio, e ele ficou muito comovido, porque, tipo assim, ele falou, eu entendi o amor de mãe. Porque toda mãe que ia lá pedir em favor do filho, para interceder em favor do filho no presídio para ele, o filho era maravilhoso, o filho tinha virtudes, o filho não era de todo ruim. E várias vezes ele ouviu isso de uma mãe, não, mas é porque, nossa, eu dei tanto amor para esse menino, eu fiz de tudo por essa pessoa, eu não sei onde foi que eu errei, eu não sei onde foi que eu falhei, que ele desviou por esse caminho, mas eu quero tentar de novo, eu não vou deixar que ele cometa esse erro novamente. Isso é muito bonito, né? Porque amor de mãe é forte, né? Acho que é isso, gente. É isso. E aí, só para finalizar, tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho onde foi que eu anotei. Deixa eu botar o papel aqui. Onde foi que eu anotei? Aqui, ó. Tem uma passagem no livro, como é que é? É Obreiros, acho que é Obreiros da Vida Eterna, que muitas vezes a gente pensa assim, um espírito evoluído, né? Às vezes por uma má interpretação, a gente fala assim, não, quando a gente não tem esse conhecimento, né? Que os espíritos no plano superior, eles trabalham muito, né? Como a gente viu, como a gente lê, como a gente sabe. Aí fala, nossa, nessa passagem do livro, que acho que está no primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, fala exatamente isso, a experiência de um mentor que ele relata. Ele fala assim, olha, eu estava num processo de ascensão espiritual. Então, eu olhei e falei assim, olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer, já cheguei aqui num nível que eu quero ir para um outro lugar, eu quero ir para não quero mais ficar aqui na Terra, não. Eu quero ir para um outro plano. E ele tinha mérito para isso. E aí ele decidiu subir, ele decidiu ir. Falei, eu vou subir. Quando ele foi subindo, diz ele que encontrou uma falange de espíritos, de anjos de luz que desciam nas profundezas mais escuras da crosta. E ele ficou curioso, ele falou, mas
eu tô indo e tá descendo. Falou, e ele foi indagar um espírito que estava nessa missão, nessa descida. E aí esse espírito falou assim, rapidamente, né? Falou assim, olha, eu não tenho muito tempo porque Jesus está descendo para auxiliar alguns espíritos e a gente está descendo com ele para ajudar. E aí ele falou, aí ele parou e pensou, se Jesus, que é Jesus, está descendo para auxiliar, quem sou eu para ficar querendo subir e não auxiliar ainda, porque tem muita gente que precisa ser auxiliado. E essa é a grandeza, né, que a gente tem muita dificuldade de entender, essa renúncia desses espíritos, essa abnegação desses espíritos que vêm de planos superiores para nos auxiliar. Por quê? Aí o que eu anotei foi o seguinte, os espíritos superiores, eles medem a sua capacidade de elevação pela sua capacidade de descer e auxiliar os menos favorecidos. E se Jesus faz isso, se Jesus faz isso, quem somos nós para também não servir e auxiliar? Então eu achei isso muito bonito. E a má notícia que eu tenho que dar para vocês, se vocês acharam que vocês iam ficar sentadinhos numa nuvem, tocando harpa angelical, vamos não. Vamos todo mundo continuar trabalhando, né? Os ministros no nosso lar, né? Ministra veneranda continuou lá trabalhando, não recebia, fazia não sei quanto tempo que não descansava, o ministro lá, o governador de nosso lar, não sei quantos anos que não descansava. Então, assim, a gente tem que olhar e olha para Jesus, né? Chico com deficiências, com todos os problemas, a gente assistiu a palestra do Gigante Deitado, enfim, são tantos os espíritos para nos inspirar, que aí a gente tem que parar e pensar, quem sou eu para não querer levantar ali e fazer um trabalho de caridade, para não querer fazer um esforço, para não querer auxiliar, ligar para alguém que está precisando de um auxílio, perguntar como é que uma pessoa está, olhar no olho de uma pessoa, sabe? A gente precisa... Esses exemplos são para nos motivar, sabe? A evoluir. Então era isso que eu queria passar. Espero que eu tenha conseguido a minha missão. A minha missão hoje. Ai. Então tá certo. Aí vocês podem abrir o microfone, pode falar. Fiquem à vontade. A missão foi cumprida muito bem. Viu? Você pediu para eu não fazer pergunta, eu vou cumprir minha promessa, tá? Não vou perguntar nada. Obrigada. Mas pode complementar, né? Ajudar, né, Carol? Eu já falei, você vai perguntar para os universitários, tá? Eu faço a pergunta, não tô brincando. Pergunta terceirizada? Não, aí não vale. Eu queria colocar uma coisinha que eu acho... eu lembrei disso quando você estava falando, Carol. Quando nos sentimos mal, nos perturbamos muito durante muito tempo na nossa vida, às vezes chegamos até a um estado de depressão, tal, a gente precisa parar e se perguntar aonde que a gente não está cumprindo a nossa tarefa. Porque quando nós estamos indo em direção a cumprir a nossa tarefa aqui, nós nos sentimos um pouco melhores, apesar das provas, apesar das expiações que vêm, mas se nós temos um direcionamento de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, a gente se sente melhor, né? Então, nesses momentos difíceis da nossa vida, nós devemos nos questionar. O que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo? Porque aí as coisas melhoram muito. E você falou que você ouviu hoje, junto com a Luísa, a entrevista da monja com André Trigueiro. Eu achei
fabulosa. Eu também eu ouvi metade hoje dessa, né? Porque na verdade, eu consegui ouvir inteira a entrevista que o André Trigueiro fez com o padre Ai, maravilhosa. Fábio de Mello. Fábio de Mello. Olha, André Trigueiro, como espírita, nós sabemos ser, né? Ele se comportou como um gentleman. Foi uma coisa espetacular. Ele não entrou em detalhe nenhum da doutrina, perguntando para o padre a respeito de... Porque o padre, ele fez um plano de suicídio na vida dele, né? Em 2017. Mas ele não questionou se o padre sabia ou não da imortalidade da alma, sabe? Ele pesquisou, na verdade, nessa entrevista, como que ele conseguiu sair desse estado em que ele estava. E uma das coisas muito lindas, eu sugiro que vocês ouçam essa entrevista do André Trigueiro com o padre Fábio de Mello, porque é fantástico o que ele diz. Ele estava seguindo numa direção que não eram os planos dele antes da fama. Ele falou que a partir de 2007 ele começou a se sentir tão famoso, que isso aos poucos foi levando ele numa tristeza profunda. E ele conseguiu, através de ajuda, descobrir que ele estava desviando da tarefa dele, daquilo que ele mais prezava, que era a simplicidade e o objetivo maior que ele tinha desde a mocidade, que era transmitir toda a verdade que ele conhecia, que para ele é essencial, né? Que para ele é a verdade, né? E ele se desviou isso, e aí chegou a fama tal, e pesou demais. Hoje ele retomou a simplicidade da vida, etc. Mas vale a pena assistir essa entrevista. E ele, inclusive, citou que a palestra a entrevista da monja com André Trigueiro foi fenomenal. E é por isso que eu fui procurar, né? Só que infelizmente, eu tive que parar de assistir. Mas, segundo ele, os ensinamentos também da monja, né, que ela não foi monja a vida inteira, ela foi jornalista, né? Ela teve outras funções na vida, né? E ela também se encantou com outro lado da vida que foi ao contrário da dele. Ela já tinha fama, ela trabalhava muito na TV e tal, né? E aí ela foi procurar as coisas simples da vida, a forma mais simples de viver. Aí ela encontrou paz, né? Então, acho que é isso. Quando nós nos desviamos da nossa tarefa, nós ficamos num estado de doença, né? Nós trazemos a doença para nós, mental, às vezes física. Então, nós devemos nos questionar bastante a respeito dessa ocupação e missão nossa, né? Dentro desse capítulo 10 do Livro dos Espíritos, isso é fantástico, né? Que nos ajuda a compreender um pouco a nossa tarefa aqui. E às vezes a gente acha que a gente não está fazendo nada, né? É só se colocar um pouquinho na posição assim de fora e ver o que a gente está fazendo, né? Vamos também dar um pouquinho de valor, né? Como você falou, ser mãe é uma tarefa, ser pai é uma tarefa. Cuidar daquele que a gente ama, que está do nosso lado, que está necessitado nesse momento, é uma tarefa. Nós não estamos à toa nos lugares que nós estamos, né? Como diz aquele poema, né, tão lindo, que começa, né? Estás no lugar correto, na hora certa, etc, etc. Né? Fazendo o que temos que fazer, sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo o que tem que fazer. E aí sempre eu me lembro do amigo
espiritual, né, que a gente chama ele de Pai Joaquim, que ele falou isso para o Bicho Góes, né? Falou, olha, a sua tarefa é limpar, é varrer o seu metro quadrado, né? E mantém limpo o seu metro quadrado, faça a sua tarefa bem feita, porque aí sim você vai estar colaborando com os outros, né? E, então é isso, nós temos que limpar aí o nosso metro quadrado, fazer, né, o trabalho dentro do nosso metro quadrado. Então era isso que eu queria completar aí, só para colocar o meu pensamento, né? Obrigada pela palestra, Carolina, foi muito boa. A Kátia tá brava comigo. Hã? A Kátia tá brava comigo, me chamou de Carolina. Carolina, é. Obrigada. Obrigada. Eu queria aproveitar o microfone aberto aqui e emendar uma coisa aí. No final você falou a respeito da nuvem, né, da gente ficar sentadinho. Se alguém ainda tem dúvidas ou acha, né, que vai ficar sentadinho numa nuvem, tocando harpa e tal. Nos últimos tempos, eu não acredito nisso, tá? Vamos começar por aí. Eu não acredito que a gente vai ficar numa nuvem tocando harpa. Uma coisa que me amadureceu nos últimos tempos foi uma coisa até engraçada, porque a gente, quer dizer, uma ideia que me amadureceu, aqui no planeta que a gente está, seja o país que for, a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa situação material. Então, é natural isso aí, que a gente zele pelo emprego, procure mudar para um emprego melhor, que dê mais recurso, que tenha mais ganho e tal, né? Mas também nós temos uma coisa que é um verdadeiro, quer dizer, quando a gente vai atrás disso, né? Que são as férias, né? Que são a aposentadoria, né? Como você falou, Carol, né? Da sua mãe, citou exemplo, e também desemprego, né? Então são momentos que a gente não tem fim de semana, tem um monte de coisa aí. E me veio assim, muito claro, para mim hoje é muito claro, que quando o espírito, na situação da erraticidade, nós não temos nada disso. Nós não temos férias, nós não temos aposentadoria, nós não temos feriado prolongado, né? Mas, em compensação, nós jamais ficaremos desempregados. A gente só fica se quiser, fica na ociosidade aí, né? Só se a gente quiser. E é interessante que, quando a gente para, normalmente as pessoas seguem e a gente para. Isso pode ser aqui também, né? A gente nota pessoas que continuaram estudando, pessoas que continuaram procurando novas oportunidades, se mudaram, enfim, tanta a busca do próprio interesse. E aí, também outra coisa que para mim é muito claro, isso já vem de muito mais tempo, assim, as coisas evoluem, independente da gente. Se a gente está participando disso ou não, as coisas estão evoluindo. E isso fica muito, assim, nítido quando a gente vai para a cidade natal depois de muitos anos que a gente ficou fora. Ou então quando a gente visita um lugar que fazia muito tempo que a gente não visitava. Ou mesmo uma família que a gente não via há muito tempo. Então a gente nota as mudanças. Alguns é envelhecimento, no caso da família, né? Aquela criança que a gente viu, foi lá, visitou, era um bebê, agora está casado com filhos, né? E tudo. Então, a mudança aconteceu. Vai lá na cidade de Natal, nossa, aquela rua que a gente conhecia, que frequentava, mudou tudo. Tem prédios, tem novas casas, né? O tamanho da cidade era depois ficou muito maior. Então, as coisas são incrivelmente, assim, influenciadas pelas mudanças. Então, não tem nada fixo, não tem nada assim que seja perene na condição que está. Que nem a gente, imaginem como ficaria espíritos que foram exilados de alguns mundos e vieram parar na Terra e continuaram assim insistindo na maldade, na ignorância, naquilo que estavam fazendo, tal. E se tem um vislumbre do planeta que eles deixaram, como deve estar agora, sem a influência deles, atravancando o progresso, né? Segurando o progresso, segurando a evolução. Então, isso aí... Ficar mais perto, é isso?
Não, querido. Depois, fica um pouco depois. Ah, tá. Desculpa, eu recebi um recado, achei que era para ficar mais perto. Eu achei que estava falando alto, mas engano meu. E aí eu nem lembro o que eu estava falando. Então, imagine como as coisas devem estar nesse planeta agora. Que era um planeta que estava no processo de regeneração, tudo. Hoje deve ser um planeta feliz, depois de tantos milênios, né? Sem aquelas pessoas que estavam atravancando o progresso. Então, a oportunidade é de ouro para que a gente promova o crescimento, promova a evolução, promova a melhoria, né? Então, ociosidade deve ser riscado do nosso dicionário, porque a missão é justamente essa. E eu estava lendo aqui, né, enquanto você falava, Carol, e aí fui buscar numa mensagem aqui do Evangelho, instrução dos Espíritos, advento do Espírito de verdade, ou da verdade, conforme a publicação é diferente, né? E tem um parágrafo que vocês devem conhecer bem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, é um recado que não está só no livro no Evangelho, está assim, esse parágrafo exatamente como está, também no livro dos médiuns, né, que um dia nós vamos chegar lá e estudar. Então, tal a importância disso, que a gente realmente tem que se preocupar com isso, se instruir e nos amarmos. Nos instruirmos e amarmos uns aos outros. Talvez esteja aí a nossa missão, né? De buscar o crescimento intelectual e também crescermos moralmente. Então, muitas vezes eu pergunto, quando você falou só qual é a sua missão, e muitas vezes eu perguntei isso, o que é? É difícil dizer, porque ela pode mudar em cada momento. Pode ser individual, pode ser coletivo, não importa, mas pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser médio. Mas talvez no final das contas seja isso, a nossa evolução moral e intelectual, né? Então, e acho que era isso aí. E quando você falou que, né, que Deus ajuda o homem pelo próprio homem, não tem jeito. É isso que nós somos uma sociedade. E esse mundo não vai evoluir com uma pessoa boa, uma pessoa evoluída. Ele só vai evoluir quando todas as pessoas influenciadas por essa pessoa boa, né, também fica boa. Então a gente evolui no pacote, né? Vai assim em coletividade, né? Era isso aí que eu acho que eu ia falar, né? Esse comentário, né? Aproveitando tudo aí que você falou, que foi realmente muito bom, viu, Carol? Valeu a pena cada segundo aqui ouvindo você. Obrigada. Valeu mesmo. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa antes da gente fazer a nossa prece final? Su, você faz? Você quer que eu faça? Faz? Eu faço. E a aguinha, gente? É aguinha boa, porque eles não esquecem, não, gente. É. Quem não tem, busca aí. Enquanto eu agradeço a Carol. Muito bonita, amiga. Ficando pro em Livro dos Espíritos. Porque esse tema era facinho. Quer dizer, facinho não, desculpa, retiro o que eu disse. Era menos difícil. É bem relacionada com a nossa vida, né? Esse tema mais palpável. Exato. Estou ansiosa para a próxima aula. Qual é a próxima? Luísa vai falar terça-feira, você vai falar o quê? Não me lembro. Será sobre o ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que fala o ponto de vista. Pronto. Bom, todos preparados? Vamos lá, então. Vamos mais uma vez, meus amigos,
continuar nessa sintonia de paz, de leveza, de aprendizado, fechando os nossos olhos e nos conectando aos nossos amados e queridos amigos que estão aqui neste momento para aprender, para ensinar, para contribuir. Agradecendo a oportunidade de mais uma noite aqui reunidos, que possamos desfrutar de um pouquinho mais deste estudo do Livro dos Espíritos, que nos trazem tantos aprendizados e conhecimentos que muitas vezes já estão dentro de nós, mas deixamos de lado, esquecemos. E aqui estamos, pelo menos algumas horinhas do dia, para que possamos seguir juntos. E neste momento, envolvidos nessa sintonia de paz, de luz, de gratidão, recebemos do mais alto escalão, dos amigos espirituais, essa energia magnética que recai sobre nossas cabeças, como uma cachoeira de águas cristalinas, que cai sobre o nosso corpo e vai levando com ela tudo aquilo que não nos faz bem, os pensamentos negativos, os pensamentos degenerativos, as dores físicas e as espirituais, as dúvidas, os problemas, as angústias, a raiva, o remorso, todo aquele egoísmo, tudo aquilo que nos frustra, todo o nosso ego, por um momento vai sendo limpado. E os nossos pensamentos vão ficando mais e mais elevados. Assim, meus amigos, podemos, neste momento, sentir a presença do nosso amado Mestre, que, como ele disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ele se faz presente na união de todos os amigos espirituais que descem ao nosso auxílio do nosso grupo aqui de Las Vegas, dos nossos estudos, ao auxílio da nossa vida diária, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, como hoje aqui aprendido, o trabalho que fazemos aqui neste mundo, que nos ajuda a progredir e ajuda o mundo a progredir. E assim vamos recebendo essas energias salutares como raio de sol, que vão atingindo cada célula do nosso corpo e nos revitalizando, nos fortalecendo, nos animando, vai penetrando em cada órgão, cada parte, cada membro. E não somente o nosso físico, mas o nosso espírito se sente revigorado neste momento. Agradecemos ao Pai que nos permite todas essas bênçãos. Agradecemos aos trabalhadores incessantes da Seara do Cristo que não se cansam 1 minuto, 1 segundo, não ficam na ociosidade e nos dão este auxílio diário para que também aprendamos a não ficar, que trabalhemos diariamente para nós e para o próximo, porque nos melhorando, conseguimos ajudar todos aqueles que necessitam, que seja uma pessoa da nossa família ou um desconhecido. E assim vamos melhorando e trabalhando para o progresso. E sempre lembrando em nossas reuniões que recebemos tanto. Vamos lembrar de todos aqueles que ainda vivem na escuridão, que ainda não conhecem Jesus, que ainda duvida, que ainda sofre. Todos aqueles que padecem
de algum sofrimento físico ou espiritual, onde quer que este espírito se encontre, seja encarnado ou desencarnado. Aqui neste momento, coloquemos agora em nossa tela mental todo o amor, todo o carinho, tudo aquilo de melhor que temos neste momento e juntos vamos emanar para todos os necessitados de todas as ordens. E que assim os mensageiros do Cristo possam levar a cada canto deste globo este amor que aqui neste momento emanamos. E que nessas águas que vamos beber, que seja colocado o remédio necessário conforme o nosso merecimento e a nossa necessidade para o corpo e para o espírito. Que Jesus abençoe a cada um de nós. E que assim seja. Graças a Deus. Aí, boa noite a todos. Beijo. Beijo. Carolzinha, você tá de host? Tô. Me coloca de host. Coloco. Vou conversar aqui rapidinho com o Luiz Caveirinho, por isso. Tá bom. Todos caem.